assim, a resposta mais objetiva possível é que a credibilidade hoje ela não existe mais, né? Hoje o mercado ele não está mais pagando para ver, ele está esperando sair de fato alguma coisa efetiva, né? E eu acho que a resposta do mercado tem sido muito bem-vinda, porque a pergunta de se o governo está comprometido ou não com o fiscal, eu acho que está respondido já, né? E ainda mais com o nível de aprovação do governo também caindo, acho que tem 2026 aí, eleições municipais agora, aumenta o incentivo para surgirem essas ideias de reforma de renda, isenção de IR, etc. Então, assim, eu acho que eles estão nitidamente... E sim, não deveria ter sido uma surpresa para ninguém, assim, desde o começo esse era a ideia. Então, eu acho que a resposta do mercado precisa ser, infelizmente para a gente, né, que a gente sofre por tabela, nós investidores de ações, né, mas a resposta do mercado tinha que ser nessa magnitude, porque é o único jeito de gerar algum... que a gente chama de checks and balances ali, né, para o cara sentir que, não é por aí o caminho. Mas assim, a essa altura do campeonato precisa sair alguma coisa de fato, o discurso... Não adianta só vir o discurso, né? Eu acho que eu fiquei lendo as cartas das gestoras, né? Principalmente gestoras macro, elas escrevem, né, na virada do mês. E acho que foi uma reflexão interessante sobre setembro ter sido um mês onde vários bancos centrais do mundo cortaram juros. Foram 26, né, Mati, que a gente falou no nosso vídeo. Foi bastante. Banco Central pra caramba cortou juros. E aqui o nosso Banco Central... Foi o quarto maior ciclo de queda, corte de juros, né? Nesse século. No século. E o nosso Banco Central não só subiu os juros, o Copom, que até aí tudo bem, né? Mas acho que o grande ponto é como a curva dos juros abriu, né? E tem crescido essa diferença do juro futuro. Sim, eu interpreto como, eu acho que foi uma grande discussão ali no Twitter, até agora com a volta do Twitter, o quanto isso é um mercado querendo dar um sinal para o governo de que, as coisas do jeito que estão, não dá para ser assim, né? Porque o Brasil talvez não vá sobreviver por 10 anos sem cortar juros, né? Ficando ali na faixa dos 12%, 13%. Obviamente não vai dar para ficar assim, mas é o que o mercado está precificando. Enfim, o quanto que o mercado está ali colocando um futuro horrível, ou ele está querendo dar um recado para o governo. Então, acho que no final do dia, se o governo vai acabar testando o mercado com essas sinalizações, mas se não vier algo concreto, acho que o benefício da dúvida já foi embora, né, nesse governo. Então, precisa vir alguma coisa mais concreta. E até pegando... Essa semana teve o Rogério Xavier no Itaú falando... E até com aquelas frases mais emblemáticas dele, ele falou: enquanto a Moody's está dando upgrade, a gente aqui já deu downgrade no rating do Brasil, né? Então acho que dando um pouco o lance dessa credibilidade que não vai ser conquistada com palavras, né? Tem que ser com atitudes. Tem esse ponto também, mas a resposta de curto prazo, pelo menos ontem do mercado, foi boa até, né? Acho que depois que saiu a notícia que o Haddad ou o governo iriam rever os gastos, a Bolsa até reagiu bem. Não, ontem reagiu bem, mas é que hoje já acabou voltando um pouco os preços, né? Já voltou tudo. E é curioso, porque ao mesmo tempo, né, a gente vê PIB indo bem, mas uma série de economistas, assim que a Moody's soltou, né, o upgrade, né, da nota, vários economistas vieram, né, a público falar que, veja bem, não é bem assim, o governo está gastando muito, parte desse crescimento do PIB é devido a esses gastos que o governo tem feito. Ontem mesmo, né, como você disse, o Xavier falou sobre mais de 100 bilhões em medidas parafiscais, né? Então, tem muito desse mau humor. Por outro lado, quando você olha a inflação, alguns dados mais de curto prazo, a inflação não tá subindo, né? E a gente está vendo um juro real aqui no Brasil que é dos mais altos do mundo, né? Se o juro for para 13%, com uma inflação de 4%, a gente está falando de um juro real de 9%, que é muito alto, que deve frear a economia em algum momento, deve, de certa forma, pegar na inflação, né? Deve conter os preços. Então, assim, é difícil saber qual que é o pico do juro, até onde esse estresse vai, mas quando a gente fala de mercado, o mercado sempre precifica as coisas
né, o que ele acredita. E os preços estão muito largados, né? Acho que é por isso que ontem... O mercado fica mais O sensível. mercado fica muito sensível, né? E tenta dar uma resposta. Tenta falar assim, ó, se você fizer isso, olha o que acontece com o dólar, o que acontece com o juro, né? Mas, sendo bem sincero, como investidor, assim, não dá para acreditar que o governo vai se mexer. Assim, acho que é melhor você tomar suas decisões olhando as empresas, né? Se você está disposto a investir em ações, olhe as empresas e escolha empresas que vão passar por isso, porque... Tudo pode acontecer com o macro, né? A gente não sabe muito bem qual que é a cabeça dos políticos. Eu acho que se você for levar em conta o macro para investir em empresas, você tem que levar para o lado negativo, né? Penaliza já as empresas. O quanto essa empresa é prejudicada com um macro pior. Né? Sei lá, uma empresa mais alavancada, uma empresa que tem uma dependência muito grande de um fator cíclico. Aquilo que o Sherman falou no nosso episódio, né? As empresas sobrevivem a isso, né? As fortes vão ficar mais fortes, né? Empresas vão continuar consolidando, Loja Renner tá aí, sei lá, GPS tá aí, né? Desenvolvendo um bom trabalho. Então, assim, tem tantas empresas indo bem a despeito do macro. Então, acho que é um pouco disso. Para mim, o que gera um pouco de frustração é que assim, o governo parece tão perto de dar uma... Tipo, eu fico com a sensação de que o mercado precisa de uma sinalização tão pequena para responder na direção correta, porque assim, não é que... Assim, não sou economista, alguns com certeza economistas discordarão comigo, mas eu não... Assim, tudo bem que esse ano não é muito um assunto, mas ano que vem, tem déficit fiscal... Mas não é que é um déficit fiscal da magnitude dos Estados Unidos, por exemplo. Uma coisa que, cara, mega estrutural, assim. É uma coisa que, a menor sinalização na direção de que, temos algum compromisso com o fiscal. Porque hoje o que está precificado é que, cara, largaram mão e esquece, né? Porque o juro real do Brasil hoje, ele voltou a ser um dos maiores do mundo, né? E ele é, assim, absolutamente insustentável. Você tem um juro real de 7% com o PIB crescendo 2%, né? Então a dívida sobe. Então eu acho que é só isso que gera um pouco de frustração, assim, que eu acho que a sinalização é muito pequena e o mercado tá muito leve, muito. Assim... Cara, saiu, acho que essa semana, no final da semana passada, os dados da Anbima, né? Impressionante. Cara, 53 bi de resgate de multimercado em setembro sozinho, assim. Tipo... Não, eu vi esse dado, rir pra não chorar, né? Porque a gente fez um episódio sobre o momento da indústria de fundos e a primeira pergunta para eles, para os participantes, foi: o pior já passou? Aí vem os dados de setembro e mostra que foi o pior mês dos multimercados desde, acho que o pior mês do ano. Né? Então, não, o pior não passou. Ou se talvez chegou no pior agora em setembro, mas não tinha passado. Mas de fato, está saindo muito dinheiro, deixa o mercado muito leve, deixa o mercado totalmente suscetível a qualquer oscilação de preço com... O mercado precisa de pouco para se contentar. Você citou o Marcos Mendes, na primeira vez... a segunda vez o Marcos Mendes aqui, ele foi um debate com uma economista de mercado. E ele foi até... Não é bem delicado, ele foi mais direto, assim. Porque ele desenhou um Brasil muito ruim e a economista desenhou um Brasil não tão ruim. E ele falou assim, não, é que para vocês o mercado não precisa estar bom. É só não quebrar. Se o Brasil ficar medíocre, já tá bom, já dá para ganhar dinheiro no mercado. E acho que, talvez, ouvindo você falar, me lembrei disso, assim, sabe? O Brasil não precisa resolver todos os problemas esse ano, é só parar de piorar. Exato. E nem vai resolver, né? Quem tiver estudando isso daí tá investindo no país... nada, né? Tá investindo no país errado, né? Não, já passou... O mercado já passou muito pano aí, já meio que fez muita vista grossa. Né? Até o próprio Marcelo Muniz, quando veio aqui, falou que o mercado gosta de ser trouxa, que acaba esperando o governo fazer alguma coisa, esperando uma notícia boa vir, então fica dando muito benefício para a dúvida para
quem não merece, né? Agora a Tebet também começou a ficar um pouco mais vocal nessa história de corte de gastos. Até prometeu corte de super salários, né, e tal. Mas eu acho que eu tenho essa sensação também, ali dando uma olhada nos gestores que participam da FinTwitch, ali no Twitter, todo mundo com essa sensação de que uma leve sinalização, né? Não é preciso nenhuma coisa estrutural muito pra frente, o mercado já tem capacidade de responder, né? E o Pedrinho até começou a falar sobre isso. 2026 tem eleições. A gente acabou de passar, né, por eleições, ainda vai ter segundo turno, tudo, mas isso mostra talvez uma esquerda mais fraca, né, pelo que os especialistas falaram. Será que a partir daí o governo não passa também a ser mais gastão para poder... essa combinação... É o copo meio cheio e meio vazio, né? Talvez o copo meio cheio vamos melhorar as coisas para que a gente consiga se reeleger. O copo meio vazio vão acelerar os gastos para que a gente possa reverter essa situação. Mas de fato a eleição já de 2024 já dá uma sinalização do que pode ser 2026, né? Mas na vinda do Marcos Mendes aqui, eu acho que o que ficou bem claro ali é que assim, a fotografia não é tão ruim, pelo que ele falou, mas a trajetória do que está sendo plantado ali, até do que está sendo colocado em prática pelo governo, e até o que o Xavier também chamou a atenção em termos parafiscais, é ruim, né? A trajetória em si, a continuidade de um projeto que a gente já viu dar errado, e voltando a insistir... Então, nesse quesito, é complicado o pra frente, né? Acho que pro agora é fácil dar uma resposta ali e o mercado reagir. Mas o pra frente, pelo menos desses papos com Lisboa e tal, mas também são papos de longo prazo, né? A gente tá falando de coisas de 10 anos, estruturais, que é o que eles olham, né? Pro mercado é diferente, né? É outra visão. Não, mas esse ponto é importante, Josu, porque a sinalização, de fato, ela acaba pesando muito, né? Porque a gente pode botar todos os entraves possíveis, mas se o governo conseguir fazer vários puxadinhos para conseguir continuar gastando sem impactar a meta que estava lá, né? Eu acho que é uma sinalização terrível. Assim, e é para isso que o Marcos Mendes e o Lisboa trabalham, né? Para mostrar justamente o que muitas vezes a maioria não vê, né? São os fiscais, né? São os fiscais. Eles precisam ser os fiscais da nossa economia. Eles estão ali olhando, cada artigo que sai no Brasil Journal deles, você fala, meu Deus. Mas eu acho que eles precisam ser pessimistas também, assim. Além de realmente contar o que está acontecendo nas contas brasileiras, eu acho que eles carregam quase que um personagem de eu preciso falar o que precisa ser dito, assim, né? Eu preciso vestir essa carapuça, né? E são fundamentais, né? São Cada fundamentais. papo com eles aqui é absurdo, né?